Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para lançar e estrear o nosso podcast, o Pod Mais Impacto. Eu sou Ludmila, coordenadora do projeto Cordas, que agora estamos em estruturação para nos tornarmos Instituto de Impacto Social. Eu sou a fundadora. Está aqui também o Pedro Henrique, que é fundador, e a nossa conselheira, a Franciele Campos. Eu gostaria de deixar aqui o convite, É a nossa estreia, no entanto, agora, a partir de agora, teremos o nosso Pod Mais Impacto, e este é um podcast em parceria com o Estúdio Way, a galera aqui do estúdio, pessoal competente. Nós fizemos essa parceria e tem aqui o Igor, o Davi. Palmas para eles. Você encontra tudo aqui, tudo. Gestão de redes sociais, filmagem, produção de vídeo, imagens aéreas, tudo na área de marketing digital, estratégia de marketing. Você pode, quem estiver aí assistindo, vendo a gente, pode entrar em contato, falar, olha, eu assisti o Pod Mais Impacto, o nosso podcast. E tem café. Tem café gostoso, o Davi que faz aqui gente. O café, é maravilhoso. Só pelo café já então, ganhou a gente. Vem pro estúdio, entre em contato com a gente, porque a gente faz questão de te atender. Nós também temos um trabalho, uma empresa chamada 3 Impacto, que nós trabalhamos com palestras, treinamentos, e a nossa parceria aqui com o Estúdio Way. Se você precisa de ser atendido aí no seu marketing, numa campanha do seu negócio ou da sua persona, do seu trabalho profissional, entre em contato com a gente, Fran? Nós temos palestra na área de treinamento de equipe, palestra em todas essas temáticas do ramo corporativo, e nós também, esse trabalho do 3 Impacto beneficia o impacto social, a responsabilidade social, através do Cordas Social Instituto. Então, para você conhecer melhor, vai lá no Instagram, Cordas Social, @3 Impacto e Estúdio Way. Eu quero apresentar agora os nossos convidados da nossa estreia, que é a Franciele Campos. Nós chamamos carinhosamente de Fran, porque nós amamos a Fran, Ela é psicopedagoga, ela é advogada, ela é especialista em temperamentos e ela é a nossa conselheira no Instituto Corda Social. Nós temos aqui também o Pedro Henrique, que é meu esposo. Ele também ele é fundador, Corda Social, e ele trabalha no ramo imobiliário, consultor imobiliário, estudante de psicologia, e ele é coordenador na área da juventude. Eu gostaria de passar a palavra para eles fazerem um breve comentário, cada um, sobre o que faz, a sua visão. E, Fran, vamos iniciar com você. Pode Primeiras damas. Se apresentar, Fran. Vamos. Gente, é um prazer estar aqui. Bem-vindos nesse podcast Mais Impacto. Estou muito feliz, Lud, parabéns. A Ludmila, ela teve uma iniciativa, e o Pedro, há muito tempo atrás, de trazer benefício social onde falta, Então, eu estou muito feliz de estar aqui e de estar com eles nesse processo. Como ela disse, eu sou a Franciele, era advogada, mas a educação me puxou e eu me rendi a essa beleza de trabalhar na educação. Hoje eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação e também falo muito de temperamentos, porque eu descobri que através dos temperamentos todo mundo pode aprender melhor. Então essa sou eu e muito prazer estar aqui. Obrigada, pessoal. Pedro Henrique. Bom, ela já falou meu nome, eu sou o Pedro Henrique, E a primeira coisa que eu digo para as pessoas o que eu sou um cristão. Amo a Deus acima de todas as coisas. Sou marido da Ludmila. Sou pai do Pedro Elisa e da Heloísa, Então, para mim, são meus 3 principais títulos, Sou vascaíno, graças a Deus. Aí é um problema. Não. E eu sempre amei lidar com pessoas. A nossa paixão é gente. São pessoas, E eu acho que foi uma das coisas que foi o motivador do Projeto Cordas. Paixão por gente, por pessoas. E eu acho que é a principal razão de eu também estudar psicologia. Então, o meu sonho de estudar psicologia é poder entender melhor as pessoas, Sou sanguíneo, viu, Fran? Sim! Sou sanguíneo.
E gosto de compartilhar, entrar no ambiente com as pessoas. Me sinto uma pessoa alegre, por quê? Porque eu gosto de lidar com gente. Então, basicamente, esse sou eu. Pessoal, eu vou iniciar nosso bate-papo, né, aqui com a Fran. Essa é uma pergunta que é minha, inclusive, porque andando, né, Fran, caminhando com as pessoas, participando da vida das pessoas, inclusive, eu quero deixar aqui que, através desse podcast, a gente vai conhecer pessoas, conhecer aquilo que as pessoas fazem em prol do impacto social, né? Porque tem muitas pessoas aí, né, Fran e Pedro, que estão fazendo algo neste momento por vida, transformando pessoas e ambientes, e a gente quer colocar aqui em voga e dar, né, visibilidade a essas pessoas. Então, a Fran é uma dessas pessoas, o Pedro é uma dessas pessoas, e a gente está aqui para trazer isso para vocês sobre o empreendedorismo social, o mundo dos negócios, né, impacto social, tudo aquilo que está relacionado à transformação. Então, Fran, educação, né? A Fran é professora há muitos anos aí, vive esse ambiente, né, de educação, esse ambiente profissional na área da educação. Então, eu gostaria de saber, Fran, educação, o que é educação na sua visão? E se isso, quando a gente fala de educação, as pessoas só pensam em escola, né? Uhum. Educação é escola, assim, é só aquele ambiente, aquele horário da escola? Olha, é interessante essa pergunta, porque educação, a gente tem educação formal e educação informal, mas a educação formal realmente é escola. Educação formal, o que é? É a educação colocada em ambientes formais, institucionalizados, e essa existe de fato. Mas a educação no sentido amplo, ela vai além. Então, a educação, ela acontece em qualquer lugar. E aí eu não falo de educação formal. Então, a educação, ela acontece em casa, com a família, no clube, na rodinha de brincadeira dos amigos, né? Então, educação acontece em qualquer lugar. Agora, a educação linda, maravilhosa, aquela educação que faz sentido, de verdade, é aquela educação onde o educador, ele ensina algo que ele vive, né? Que ele realmente acredita. Aí sim é uma educação transformadora. É isso que eu acredito. Sim. É o que eu penso, né, Fran? Eu sempre converso com o Pedro, né? Um conjunto de fatores, né, Fran? Isso tudo está relacionado, interligado, né? Uhum. E, Pedro, sobre aquilo que a gente tem visto, né, socialmente falando, nesses aspectos da juventude, principalmente o nosso público, que é mais os adolescentes, né? A gente até fala carinhosamente que essa fase é uma fase cheia de conflitos, né? Muitas guerras internas ali dentro da cabeça, né, da vida do adolescente. E eu queria saber, né, dentro aí já de 5 anos de caminhada, desde 2019, o que você pensa sobre o que está acontecendo, né, com os nossos adolescentes, com esse público, né, o nosso público-alvo? O que você tem observado na vida, no interior dos nossos adolescentes? Bom, a minha percepção é que existe uma orfandade. A Fran falou uma coisa interessante sobre educação, de ensinar aquilo que nós somos, né? E o que eu percebo é que muitos desses meninos não têm referências. Não tem. Eles não sabem o que vão ser, o que querem ser, porque eles não têm referências. E muitas vezes, na maioria das vezes, essa orfandade é uma orfandade paterna, né? E aí o que eu percebo, muitos deles, e a adolescência é um tempo de crise, eu acho que é natural o tempo de crise, sim, tá? Porque é uma fase que ele está saindo da criança, da infância, para ser adulto. Então, muitas coisas eles vão experimentar nessa fase. Então, é normal a crise, é a crise que nos faz crescer. O problema é que nesse processo de crise, de amadurecimento, as referências não estão por perto. Aquelas pessoas que deviam ensinar, principalmente a figura paterna, que deviam estar lá fazendo parte desse processo, não tem. E aí fica muito aleatório. Então, o menino pega um celular e começa a identificar as referências naquilo que ele está vendo no celular, no ambiente que ele está, ou no bairro onde ele anda. Então, é carente desse tipo de referência. E aí começam as crises de identidade. Os meninos não amam quem eles são, eles não sabem quem eles são, não sabem para que existe, e por causa disso não tem propósito, não tem ambição, e eu falo a boa ambição, não estou falando de ganância, de ambição, de desejar algo melhor lá na frente. Eles não têm sonhos, entendeu? E só querem viver o agora.
Além disso, é uma geração muito super estimulada. Que aí ela pega um celular e no celular ela vê um monte de vídeos ao mesmo tempo. Não consegue nem ouvir uma música direito. Mal começou a música, já troca para outra, ou o vídeo. E aí ele é muito estimulado ao mesmo tempo. E aí ele está acostumado a pensar várias coisas a cada minuto. E isso vai gerando crise, depressão, ansiedade. Então é uma geração de jovens e adolescentes que não tem referências e estão extremamente ansiosos. A gente tinha antes muito os processos, né, Fran? Eles eram meio que naturais na vida da gente, né? Porque a gente precisava ler alguma coisa, fazer uma pesquisa pessoal ali, todo mundo antes, né, ali, alguns anos atrás. A gente tinha que buscar, né, ler, estudar, conhecer um instrumento, ficar ali brincando e tudo. Hoje não, né? Hoje ele tá tudo muito fácil, né? Tudo chega muito rápido, né, Fran? Muito rápido. Então não tem esse processo, né? E os processos são importantes, né, Fran? São importantes. E é importante também, falando de educação, a geração de professores hoje, eu vou bater na tecla na questão do educador. Sim. Ele precisa entender que a gente está numa revolução digital, né? Numa revolução de comunicação. Porque nós nascemos, você, Lúdio, Pedro, a gente nasceu na época da revolução de comunicação e imprensa. Então, a gente ia na banca, comprava o jornal, assistia TV. Se quisesse comunicar com o programa, tinha que mandar cartinha. Um processo mesmo, tinha né? que esperar, né? E não tinha essa interatividade toda, era uma interatividade mais lenta. Então, a gente conseguia esperar, receber a informação para depois repassar, né? Hoje essa geração nasceu, né? Quem está nascendo agora, quem nasceu há poucos anos, é uma geração que nasceu na era digital, na revolução digital. Então, é uma geração que, ao mesmo tempo que ela recebe a informação, ela já compartilha a informação, ela já muda a informação. Então, tudo acontece ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, instantaneamente. Então, hoje, essa geração, ela não é alcançada pela educação mais. Os meninos não querem ficar mais na escola ou sentados. Por quê? Porque nós ensinamos como se fosse na nossa geração, época da imprensa, né? Receba passivamente e espere para compartilhar, para mudar. Não. Hoje eles já recebem, compartilham e mudam a informação tudo ao mesmo tempo. E a escola ainda não se adaptou a isso. Fran, posso? Sim. Eu penso assim que é uma geração, digo que é fast food. Porque como é o fast food hoje? Você vai lá, pede o alimento e no máximo 5 minutos você é servido. Então eles não esperam mais pelo processo, como é num pit dog simples, por exemplo. Você chega lá, faz o pedido, então o rapaz vai lá, vai fritar o hambúrguer e tal. Não. Eles não aguentam esperar. E isso tá deixando essa geração cada vez mais ansiosa. Então, essa geração não consegue passar pelos processos. E não há demora, né? Mas as pessoas reagem como se demorasse super, né? Mas não há demora hoje, né? Tudo é food, como você tá falando. Fast food, né? Então, você percebe isso? Seria uma colocação correta pensar assim? Sim, seria. Mas aí, o que acontece? A gente não pode ficar brigando com isso e querendo que eles recebam a informação como a gente recebia. É preciso adaptar. Então, já que não há como voltar atrás, então que pelo menos eles saibam filtrar o que eles veem. Porque não tem como mais a gente receber... Nós fazemos isso, né? Não tem como mais receber, compartilhar, mudar, tudo ao mesmo tempo. Mas, então, eles precisam ser maduros para isso. Então, a família, a escola, ela tem compromisso de ensinar ética, de ensinar o que é segurança digital, né? Isso tudo a escola precisa ser competente para isso. Eu lembro que eu fui numa escola e a gente foi gravar uns vídeos... e ensinar os meninos a mexerem no tablet e tudo mais. E uma coordenadora falou, que absurdo, essa geração TikTok, você está incentivando isso. Aí eu falei, pois é ao contrário, né? Eles já sabem utilizar isso. Agora é função da escola ensinar como. Isso. Se a gente não ensinar como, eles vão ficar perdidos. Você, então, acredita que a educação precisa passar por uma reforma, Fran? Precisa, você pega uma foto de uma sala de aula de 100 anos atrás e uma foto de uma sala de aula hoje, a sala de aula tá igual. Se você pega a foto de um quarto de hoje, um quarto de 100 anos atrás, tá totalmente diferente.
não é? Não A sofreu cama, a atualização. não, mas a sala de aula não atualizou. É. Isso é muito sério, isso é muito grave. Fran, dentro do que você tá falando, tá vindo uma imagem aqui na minha mente, né? E eu acho que dá pra gente trabalhar isso. Em 1994, eu lembro que meu avô comprou uma televisão de 29 polegadas, né? Que na época, em 94, Era um telão. era o telão, todo mundo queria uma TV de 29 polegadas, a gente queria assistir a Copa do Mundo em 94, né? Então era o que tinha de mais moderno, tinha surround, tinha closed caption, tinha um monte de nome esquisito desses assim em inglês, Tinha né? controle remoto. Isso, eu lembro quando eu cheguei em casa que eu vi aquela tela e a gente assistiu naquela época, aquela televisão era mais moderna, né? Hoje, em 2023, essa TV é uma peça de museu. Não é verdade? Sim. Hoje as TVs são ligadas à internet, são de LED, conecta YouTube, Netflix e outros aplicativos, e aí você assiste o que você quiser. Mas se você perceber, a essência ainda é a mesma. Qual é a função da televisão? Tanto em 94 como a de hoje. É de entreter, tá? Então, a sua essência continua sendo a mesma. O que mudou foi a forma. Então, talvez a educação precise passar por essa revolução. Ela não pode perder a sua essência, não pode perder o seu propósito de ser, mas ela tem que mudar a forma. Ela tem que se adaptar. Porque ninguém vai voltar a assistir a televisão de 1994. Porque essa televisão nem capta mais o sinal em HD. Ultra HD. Ele precisa de um conversor para pegar. Por quê? Não se adapta mais. Então, talvez a educação precise passar por esse processo. Ela não pode perder a sua essência, mas ela precisa ser transformada na forma. E essas informações, né? Tantas informações, a informação, ela gera formação, Pedro? Com certeza, né? Agora, o que eu percebo é o seguinte, tem muitas pessoas trabalhando em formação para se formar, né? E não é a mesma coisa. Porque o que vai te formar é a experiência. Então, o que está acontecendo hoje? As pessoas olham uma informação e ela, como ela falou, não passa pelos processos. Análise, crítica, deixa eu ver, entendeu? Então o cara tem uma informação, mas ele não é bem formado. Então nós temos uma geração de pessoas bem informadas, mas mal formadas. Essa é a crise. E muitas dessas crises estão na nossa geração. E essas informações, essas notícias têm deixado as pessoas apavoradas, né, Fran? A gente viu aí na época da Covid, né? Quantas notícias, né? Às vezes até notícias falsas, consegue tocar as pessoas hoje, né? Deixa as pessoas apavoradas e as pessoas ficam... Já vê uma coisa assim e toma como verdade, né? E compra isso tão facilmente. Você acha que tem a ver com essa falta dos processos, assim, em relação às pessoas, à sociedade no todo? Sim, tudo a ver. E falta também de um amadurecimento emocional, né? Sim. O amadurecimento Exatamente. emocional, gente, eu falo para vocês aqui que estão ouvindo, né? Para quem está ouvindo em casa. Ele é mais importante do que a formação intelectual. O amadurecimento emocional é a pessoa ter uma mente saudável. E essa mente saudável, ela precisa ser cuidada desde pequeno, né? Então, quantas pessoas maravilhosas, inteligentíssimas, e que chegam na fase adulta não conseguem trabalhar, tem síndrome de burnout, de esgotamento, síndrome do pânico, depressão. Por quê? Porque tem uma mente emocionalmente frágil, né? Então, mais um papel da educação. Tornar adultos maduros. A maturidade, ela é necessária, ela é bem-vinda. Isso é muito mais além do que aprender matemática. Isso. Porque a gente acha que educação é só estudar português, matemática, geografia, história e tal, né? Essa parte da inteligência emocional, Sim. eu acho que ela é fundamental. Eu vejo assim, na escola é muito comum, escola pública, né? Porque minha área de atuação é no público. Sim. E as mães comparam, nossa, porque o meu sobrinho estuda numa escola particular, o meu filho, ele não está vendo a mesma coisa que o meu sobrinho, sabe? E preocupada com essa comparação com conteúdo. E eu falo, não se preocupe, né? Não vai fazer diferença se a criança aprendeu a ler com 6, 7, 5 anos.
Quando ela tiver 40 anos, ela, nossa, que vantagem que eu tive em ler 1 ano mais cedo, né? Em aprender a tabuada com 8 anos, ao invés de ser eu vejo com assim, 10. esse glamour, né? Aham. Essa vaidade, né? De alguns pais. Nossa, meu filho aprendeu a ler, sei lá, com 4 anos, né? 5 anos. Eu vejo isso daí, Fran. Uhum. Então, não há nada disso, né? Não, assim, lá na frente não vai nada fazer debaixo do diferença sol, né? Diferença nenhuma. alguma, né? Diferença Deixa eu Nenhuma contar uma história novidade, pra né? vocês. A Ludmilla viu isso acontecer. E aí, a diferença vai estar na questão emocional. Uma vez a gente fazendo um trabalho, a Ludmilla estava comigo lá, num lugar que estava reunindo os pais e jovens que cumprem medidas socioeducativas. Sim. E aí a gente palestrou lá e depois um dos pais dos meninos veio conversar comigo, pedindo para que eu possa conversar com um filho, que é o que muitos pais estão fazendo, tá terceirizando a sua responsabilidade. Então, meu filho está com problema emocional, o pai não se enxerga como parte da solução. O que ele faz? Ele vai pagar o psicólogo orientar o filho, porque o pai ou ele não quer, ou ele não se sente capaz de orientar o filho. Então esse pai veio pedir para me conversar com o filho dele. O filho dele estava envolvido com drogas, né, tráfico de drogas. E aí ele falou assim, eu nunca esqueço a frase desse pai. Meu filho não precisa disso. Eu saio todo dia de manhã, me mato de trabalhar para dar o do bom do meu melhor, estudou nas melhores escolas, tem as melhores roupas, tênis, teve os melhores brinquedos quando criança e tal. Meu filho não precisa disso. E aí eu perguntei pro pai, qual foi a última vez que você jogou bola com seu filho? Ele, eu não tenho tempo de jogar bola com ele, porque eu tenho que trabalhar para dar a vida boa para ele. Eu digo, pois é, enquanto você tá se matando de trabalhar, o seu filho tá jogando bola com o traficante do bairro. É o amigo dele lá do campo de futebol. E aí você tá se matando de trabalhar e o seu filho tá vendo o amigo dele que é traficante pegando as novinhas, andando com correntinha de ouro, andando com o som todo equipado, todo mundo tem medo dele e respeitar ele no bairro. Teu filho tá vendo essas duas coisas. Ele vira a referência, né? Vira se torna a referência. a referência. Então a referência não é o pai trabalhador que tá se matando de trabalhar. Então eu não tô dizendo que o cara tá fazendo errado. E o problema hoje dos pais não é pelo que eles estão fazendo de errado. Entendeu? É o porquê nós estamos fazendo o que é certo. Então eu acho que o principal... Aí a pergunta que eu faço pra você que é pai. Às vezes você quer comprar o melhor brinquedo pro seu filho. Agora pergunta pro seu filho com quem ele prefere brincar. Com o melhor brinquedo do mundo ou com você? Você tem que ser o melhor brinquedo que seu filho pode brincar, tá? Não tem preço. Sim. E, Fran, essa terceirização, né, Fran? Hoje, muito em alta, né? A terceirização das responsabilidades, das ações, das relações, né? Mas você falou uma coisa interessante que eu queria ouvir mais sobre você. Então, você como profissional, o que você pode indicar pra gente, né? Porque todo mundo está na correria, todo mundo fica o tempo todo fora de casa, mas como que esses pais fazem para contribuir com essa gestão emocional, essa inteligência emocional e essa estrutura saudável dos filhos? É importante começar pelo começo, pela base. Então, assim, a criança, ela precisa, primeiro, de uma estrutura física organizada em casa. Então, se a criança já tiver rotina, o que é rotina? É o horário certo de acordar e de dormir, horário certo de se alimentar, né? Um quarto organizado. Primeiro, essa estrutura para dar isso aí traz segurança e traz um amadurecer emocional saudável, básico. Rotina. E depois, regras claras. Então, o pai fala assim, eu trabalho muito. O pai e a mãe precisam entender que a maioria, não vou falar todos, mas a maioria que fala, meu filho precisa de um psicólogo. Quem precisa de psicólogo é o pai e a mãe, né? O pai e a mãe precisam ter segurança para a educação, segurança para educar e não culpa. Então, dizer um não tranquilamente, saber que aquele não vai produzir um adulto resistente a frustrações, né? E, então, rotina, segurança na educação e não ter medo de dizer o não. E carinho, né? Não é só briga. Sim. Então, pai e mãe que estiver me ouvindo, de guerra, né, pode falar não pro seu filho. Sim. E beijar o seu filho. Sim. E abraçar o seu filho. Olha, mesmo que você trabalhe muito e sinta culpa por não estar presente, se você oferecer uma rotina, uma estrutura, carinho e não tem como esse adulto não ser emocionalmente saudável. Sim. Eu sigo uma profissional, gosto muito dela, Fran, depois de você. Ela é a que eu mais gosto. Daqui a pouco a gente pode tocar nela, a né? Mirelle Neri.
eu compartilho ela de vez em quando. Ela fala isso que você falou aqui, que os filhos não precisam de psicólogo, os pais precisam. Exato. Então, eu acho muito interessante, né? Que ela fala Ludmila, muita coisa que soma muito com que linka muito com o que a Fran fala. Então, eu gosto muito disso, sabe? Então, isso valida, né? Que você fala, muitas vezes valida o que ela fala é engraçado, né? Isso, profissionais, né? Conectados. Aí você vê, opa, é isso mesmo. E pense o quanto é sério, né? O psicólogo, ele tá ali para te ajudar a se entender e tudo mais. A criança ainda tá no cérebro em formação. Como é que você vai... a criança vai se entender no psicólogo, Não. É um processo com os pais, né? A criança ainda tá numa plasticidade neural, ela tá se formando. Sim. Então, pai e mãe, a responsabilidade de dar um mapa do mundo é sua, pai e mãe. Não é do psicólogo, não é da professora, é do papai e da mamãe. Como diz, ela ainda tá no time, né? Ela Isso. pode errar, né, Fran? Isso, Ela pode. pode. Ela tá construindo Aham. tudo ainda. Então, eu quero agora falar sobre os temperamentos. Vou falar um pouquinho, Fran. Até passando aí, a gente já está aproveitando, né, o que a gente está falando aí sobre gestão emocional, inteligência emocional, pais e filhos. Fran, queria que você falasse um pouquinho sobre os temperamentos. E eu acredito que isso se aplica também em tudo que você faz, né, nos ambientes sociais, profissionais. E o que você tem para falar para a gente sobre os temperamentos, que eu vejo que é um assunto que a galera gosta. Todo mundo quer saber o que ela né? Com quem ela combina, qual temperamento é melhor, tem um que é mais assim, nossa, vai dar tudo certo para mim. Não é? Se muda, É uma espécie de sorte, assim. Se eu for sanguíneo, vai estar tudo bom. Não, mas se eu for fleumática, não, estranho. Ser fleumática E é uma coisa que eu peço até pra você falar, porque às vezes a gente vai conversar com as pessoas sobre temperamento, e aí quando a gente vai falar do melancólico, do fleumático, a pessoa, não, eu queria ser sanguíneo ou colérico, a pessoa tem como se fosse um defeito, né? Eu falo, não é defeito, isso é qualidade, eu gostaria que você enfatizasse muito isso. Gente, é um assunto que eu amo, porque o que aconteceu na minha vida? Eu comecei a falar de temperamentos, eu decidi falar só sobre isso, porque lá em casa, o meu filho Daniel, mais velho, melancólico, né? Eu vou explicar para vocês 4 temperamentos, mas ele muito fácil de eu educá-lo, né? Tava tudo certo, e de repente nasce o meu caçula, o Arthur. E o Arthur nasceu dançando, sambando, antes de andar ele já fazia estripulia, ria, pá. E aí, quando eu brigava com ele, não surtiu o mesmo efeito que o Daniel. E aí, a disciplina do Arthur começou a ser mais drástica, né? A gente começou a castigar mais e ser mais ríspido, mas mesmo assim não adiantava. E aí, com 3 aninhos, aquela criança alegre que pula, que brinca, começou a chorar do nada lá em casa, o Arthur, e falou pra mim, mamãe, demora a ser adulto? Eu falei, filho, demora, por quê? Ele falou, porque eu quero ser adulto. Eu falei, meu filho, por quê? Aí ele chorando falou, porque adulto não apanha. Sim, gente, eu dava palmadas nessa criança. Eu dava, né? Eu assumo. Eu bati no bumbum dele, né? Porque do nada dava certo com esse menino, né? E aí eu falei, epa, que eu tô errada, alguma coisa tá. E eu, graças a Deus, lembrei dos 4 temperamentos. E aí eu falei, opa, deixa eu estudar isso aqui mais profundamente. E aí descobri que meu filho era só sanguíneo. A forma como eu tinha que educá-lo não era igual ao do Daniel, que era melancólico. Eles são opostos, né? Então, assim, vocês que estão escutando, temperamento não é personalidade, não é traço de caráter. Temperamento são suas tendências naturais, né? Aquilo que é natural em você, sua inclinação natural, e você nasce com isso, tá? Deus, Papai do Céu te dá, né? Então, são 4 temperamentos. Nós temos o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático, né? O sanguíneo e o colérico são temperamentos quentes, expansivos, e o fleumático e o melancólico, introvertidos. Então, pensa, a criança, é fácil identificar o temperamento dela, porque ela ainda não molda, ela ainda não é politicamente correta, ela age por impulso, não é? Agora, nós 3 aqui, demora um pouco mais, porque a gente já consegue se comportar, disfarçar, já temos a nossa personalidade. Mas já confessei o meu. Já confessou o seu, né? Porque ele sabe psicologia, ele sabe muito bem. Então, nós temos aqui 2 sanguíneos,
Mas tá vendo que 2 sanguíneos diferentes? Por quê? Porque cada um tem sua personalidade. Mas são 2 sanguíneos. Então, o que é temperamento, gente? É o seu filtro do mundo, como você sente o mundo. E aí, quando a gente fala de criança, se você entende como a criança sente o mundo e recebe as informações, é um caminho para aprendizagem fantástico. Então, o meu Arthur, que é sanguíneo, o que começa a ser o sanguíneo? O sanguíneo é expansivo, leve e não retém as informações. Então, o sanguíneo, ele não guarda, tá? Não é que ele esquece, mas ele não guarda, ele não remoe aquilo. Por isso que quando eu brigava com ele logo esquecia, né? Agora, o melancólico, o Daniel, meu filho, o outro, por que dava certo as brigas? Porque eu brigava com ele, eram uns 3 dias assim, né? Ele guardava. O melancólico, ele guarda e ele não é expansivo. Ele demora para reagir. Então, é uma criança mais quietinha. Então, olha que fácil, né? Quem tem filho melancólico pela primeira vez, quer ter mais 10. Quem tem filho fleumático, quer ter mais 10, porque são mais quietinhos, menos expansivos. Nós temos o fleumático, só para terminar, né? O fleumático ele é também introvertido igual ao melancólico, mas as coisas não marcam. Então, é uma criancinha que é mais quietinha, mas também que tem que falar mais para ficar guardado tudo. E nós temos o colérico, que é uma criança expansiva, mas que tudo fica marcado, não é igual ao sanguíneo. Então, o colérico, ele é mais afirmativo, ele lembra das coisas, ele é líder, sabe? Porque ele guarda, mas ele reage, né? Então, quando você sabe do seu temperamento, fica muito mais fácil de lidar com todo mundo. A Fran, ela vai voltar, pessoal, porque esse assunto a galera gosta muito, né? E eu gosto muito de falar sobre isso também, porque é interessante a gente se conhecer e principalmente conhecer as pessoas, porque isso nos ajuda a compreender, né, as pessoas, amar, entender. Nós, né, estamos assistindo a série The Chosen, né, Pedro? Eu até falei pro Pedro, eu lembrei de você, falei assim, interessante, né, Pedro, que Jesus, ele usou não, né, a gente não... Como que a gente poderia colocar aqui? Ele percebeu. Não percebeu. Apesar das pessoas ali tinha todos os temperamentos, os discípulos. Sim. Né? Todos que foram chamados, tinha ali o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Então, Deus não removeu esses temperamentos, pelo contrário, usou o que cada um tinha de melhor. Olha não que é lindo. Interessante. E se você nasce com temperamento, eu repito isso mesmo, né? Deus tem um propósito. Porque ele que te deu. Então, se ele te deu, é porque ele vai te usar nas suas características. Sim. A Fran vai voltar, tá, pessoal? Nós vamos fazer um podcast, né? O Mais Impacto falando somente com a Fran. Por favor, tá, Fran? por favor. Então, mais café. A gente vai tomar muito café aqui café nesse do estúdio. Davi. Se você quer um estúdio para gravar os seus podcasts também, o seu podcast, fala com a gente, fala, olha... Eu vi esse podcast aqui, mais podcast, eu quero também gravar o meu, quero fazer uma produção da minha empresa, quero fazer imagens aéreas, eu sou do agro, né? O pessoal do agro aí que quer filmar, que quer, né, fazer uma esporte campanha também, de futebol. visibilidade, um projeto. Pessoal, liga, entre em contato, que a gente vai tomar um café aqui junto e a gente vai atender. Nós temos... planos, né, especiais esperando você, tá bom? Se você também quer palestras, né, Fran? Todos os temas corporativos aí no ramo de empresarial, né? E trabalhar comunicação, o marketing pessoal, comunicação visual, a gente pode te atender também. E as empresas que fechem, né, que fecharem com a gente, parte, né, dessa rentabilidade vai para ações e projetos na cidade, né, Fran? Isso. Né, Pedro? Projetos sociais, ações sociais na nossa cidade. Uhum. Então, vamos lá, Pedro. Eu gostaria de saber, o Pedro, né, ele é nosso coordenador na área de juventude. Pedro é apaixonado por adolescentes, por jovens, por famílias, pelas relações interpessoais, pelo relacionamento ali, né, life on life, vida a vida. Você também trabalha, né, com a área do esporte, né, das torcidas organizadas. Nós temos ações ali dentro. A gente trabalha com algumas cabeças, né, dentro de torcidas. Eu queria que você falasse um pouco, brevemente, sobre. E também pais e filhos. O que anda acontecendo nessa relação, né,
pais e filhos. A gente já até passou um pouquinho aqui sobre esse relacionamento, esses conflitos, mas há algo que a gente tem percebido, por quê, o que fazer dentro dos relacionamentos, principalmente linkando aí com as torcidas, Pedro, em relação às torcidas organizadas. Eu gosto de atuar justamente na parte que a Fran, logo após a parte que a Fran falou da formação das crianças. É quando os meninos entram na adolescência, né? Que aí o adolescente, quando ele passa dos 11 anos, né? Ele começa a procurar de forma externa as pessoas com quem ele vai se relacionar. Não é mais somente os pais e as mães, né? Ele começa a relacionar com as pessoas fora. E aí eles buscam essas referências. Então, por exemplo, dentro de uma torcida organizada, eu sou membro de torcida organizada, eu sou da Força Jovem do Vasco, tá? E eu amo torcida organizada, né? Todo mundo vê como um problema. Eu vejo aquilo ali como um encontro da juventude, né? Um dos pontos de encontro, né? E aí o que a gente percebe? Que esses meninos chegam nessa fase sedentos por uma referência, tá? E aí qualquer grupo social que ele entrar, ele vai entrar buscando uma referência. E torcida organizada não é diferente. Dentro das escolas não é diferente. No bairro que ele mora não é diferente, né? E eu sempre acreditei que a transformação do mundo começa de dentro para fora. Então eu não espero o mundo mudar para que eu possa mudar. Então como eu posso transformar o mundo? A começar em mim. Eu também fui órfão de pai. Eu cresci, vim conhecer meu pai com 10, 11 anos de idade e eu nunca percebi um esforço do meu pai de querer se relacionar comigo. Também fui órfão de pai. E eu consegui fazer esse rompimento com essa carência, né? Uma experiência de fé, no qual eu entendo que Deus se revelou ser o meu pai e que Ele me ama do jeito que eu sou. E aí eu comecei a querer ser a resposta de oração de muitos. Aquilo que eu experimentei, eu quero que os outros experimentem também, né? Então eu comecei a olhar com paixão para a adolescência, porque eu também passei por essas coisas. Falta de referências, todas essas coisas. E eu sei quanto isso faz falta, né? E eu vejo isso, a Ludmila vê isso, né? Na minha relação com meus filhos, né? Como um pai faz falta. Faz muita falta. Então eu criei essa paixão por causa disso, né? Então, de um mover. E aí, o que a gente percebe? Por exemplo, que eu ando no meio de torcida organizada. Só para dar uma informação importante para vocês. Na última pesquisa que eu vi, as torcidas organizadas no Brasil alcançam cerca de 2,5 milhões de jovens no Brasil. 2,5 milhões de jovens fazem parte de alguma torcida organizada no Brasil. E aí eles entram dentro, eu vejo isso nas torcidas que a gente se relaciona. Eu também hoje integro a ANATORG, Associação Nacional de Torcidas Organizadas. E eu sou coordenador regional do Centro-Oeste. E o que a gente percebe quando a gente vai nas sedes das torcidas, o que eu mais gosto de olhar, são os meninos de 12, 13, 14 anos, eu fico observando o comportamento deles. E eles entram dentro da torcida e começam a buscar as referências lá dentro. E aí eu vejo eles começando a imitar. Pertencimento, né? Exatamente. Que eles encontram uma família. Eu já vi famílias serem formadas dentro de uma arquibancada, tá? O meu amigo conheceu a esposa na arquibancada, formaram família ali. Então eles encontram a família ali. Essa é a parte que a gente não vê, né? E eu confesso a vocês, muitos anos atrás, eu achava que torcida organizada era tudo bandido. Eu era daqueles que achavam que tinha que trancar esses caras dentro de um galpão e deixar se matar na porrada. Eu pensava assim, até o dia que eu conheci uma de perto, por dentro. Hoje eu sou torcedor organizado. Eu não faço parte de uma facção criminosa, eu faço parte de uma torcida, de uma família. E aí eu percebo que ali geram relações extremamente importantes e é o lugar de encontro. Você quer encontrar a juventude? A Fran falou uma coisa sensacional. Às vezes a gente tá esperando o jovem vir até a gente pra gente mostrar pra ele o que é o mundo. Não. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto e ir até eles. Então você ir na torcida organizada é ir até eles. É ir para encontrar, porque eles precisam encontrar você, precisam nos encontrar. Porque na hora que ele nos encontrar, ele vai ter referências. Que foi assim que aconteceu comigo. No meu caso, as minhas referências eu encontrei dentro de uma igreja. Tá? E foi com 14 anos que eu decidi amar a minha esposa e meus filhos. Eu não sabia nem quem eles eram. Eu estava bem distante de Goiânia, eu estava em Pernambuco, pra você ter uma noção, né? E aí, dali eu comecei a criar as referências, pessoas que foram exemplares, homens, né? Mulheres que eu falei assim, nossa, eu queria ser igual ao fulano, eu queria ter uma esposa igual a ela, eu queria ser pau igual a... Então, eles se tornaram uma boa referência saudável. Então, imagina uma pessoa dessa dentro de uma torcida organizada. Entendeu? O menino chegar lá, em vez de encontrar o traficante, encontrar uma outra pessoa carente igual ele, encontrar você.
Ou me que encontrar. queira fazer parte disso, né? Desse Isso. processo de transformação. Isso. Porque o que está acontecendo hoje? Aí em relação dos pais com os filhos. Na maioria das vezes eu percebo que os pais não se sentem capazes. Eles querem dar o melhor para os seus filhos, mas não sabem o como. E eles acham que o que eles têm para oferecer para os seus filhos não é o suficiente. Por isso que eles tentam compensar isso colocando na escola mais cara. Pagando o melhor psicólogo. Pagando o melhor professor de algum esporte. E enche o menino com o melhor, sendo que o melhor que o seu filho pode receber vem de você. É relacionamento. Relacionamento. Então, por isso que o psicólogo, ele trabalha na direção de tratar os pais, não é os filhos. É. Porque, e eu e a Ludmila estamos vendo isso nas escolas que a gente vai. O problema da maioria dos adolescentes não são os adolescentes, são os pais. Ou a falta deles. Eu conheço pais que conseguem ter tempo de qualidade com cachorro, mas não tem tempo de qualidade com o filho. Ele chega do serviço, aí ele vai dar a caminhada dele, ele pega a coleira com o cachorro anda com ele, mas ele não anda com o filho. Entendeu? Tá tendo mais... Eu, assim, a minha esposa me conhece, né? Eu acho que bicho é bicho, bicho não é gente. Tá? Bicho tem que ser tratado como bicho, gente você trata como gente. Então, que custa você pegar o seu filho e caminhar com ele? Né? Ter esse tempo de qualidade com ele. Então, é a carência de relacionamento. E aí, nós precisamos nos mover em direção aos nossos jovens. Sim. Estamos precisando disso, pelo contrário. E o que muitas vezes as pessoas estão tentando fazer é pegar esse adolescente e tentar se enquadrar, colocar ele dentro de um molde. Você tem que se comportar desse jeito. Eu não tô falando que é liberar geral, não, gente. Mas onde você estiver, entendeu? Se você estiver no meio da juventude, esses meninos vão olhar para você, você acha que não. E eu vou aproveitar um link que você deu. Uma dica rapidinho para os pais, né? Você falou bem sobre referência. Pais, a partir dos 12 anos, o adolescente, ele dificilmente vai querer ficar com você. Na adolescência, ele vai buscar uma referência fora. Certo. Isso é normal, isso faz parte do crescimento dele. Ele precisa virar adulto, ele precisa sair do papai e de mamãe. Isso. Ele vai buscar uma referência de outro adulto. Então, pai e mãe, se você entender isso, você pode proteger o seu filho agora. Então, antes dos 12 anos, mostre para ele quem é a sua referência de adulto, sabe? Quem você admira. E traga esses adultos até para se relacionar com você, porque quando o seu filho, na adolescência, botar a cabecinha para fora, que adulto que ele vai ver? O adulto que você conhece, que você confia. Então, os ambientes que você frequenta, sabe? Agora, se você não traz essa referência para os seus filhos de quem você admira, de quem você confia, e não tem essas pessoas ao redor, quando ele botar a cabeça para fora com 12 anos, na adolescência, ele vai ver quem? Aí, se ele não vê ninguém... Aonde E ele aí- vai se Aí, se ele não vê recorrer ninguém, a quem, Aí né, nessa Fran? hora, É uma Fran, referência. Aham. Aí é onde o menino vai na torcida, Isso. onde ele vai no Grêmio Estudantil, na escola, em tudo. Na igreja, na religião que ele vai frequentar, ele vai buscar lá. Exato. E aí, onde é que eu atuo? É nesse encontro. É nessa ruptura, né? Onde eu gosto mais de atuar. Eu gosto de criança, mas eu tenho mais facilidade nessa fase. E aí, nesse momento, o que eu mais desejo, e aí você que vai assistir esse podcast, vai ver esse corte, alguma coisa assim, que esses meninos encontrem você, Exato. entendeu? Que eles encontrem você, com suas qualidades, com seus defeitos. Não existe pessoas sem defeitos. E esse é uma das Não propostas do existe pessoa Cordas. sem defeitos, eu pensei que a Ludiera. E assim, uma das propostas do Cordas de gerar transformação, de gerar impacto, porque muitas vezes que a gente pensa em ação social, a gente pensa em ir lá, alcança as crianças, ou os adolescentes, ou as pessoas em situação de rua, alguma coisa assim, e faz uma ação para elas e impacta a vida delas. O nosso objetivo não é impactar só a vida das pessoas de qual nós estamos indo encontrar, mas é para impactar nossas vidas também. A minha vida também tem que ser transformada nesse encontro. Que foi isso que aconteceu comigo no meio das torcidas. A minha vida foi impactada um dia que eu conheci uma torcida organizada por dentro, por perto. Sentimento de fraternidade, de Se as relacionamento. pessoas elas olharem, né, para esses adolescentes, né, Fran, nós estamos trabalhando com esse público que eu vejo que as pessoas têm dificuldade com adolescentes. Elas não gostam muito Não. de tratar ali, ó, Não tem dessa paciência. relação. Mas com por os que adolescentes. elas não têm paciência? Porque a maioria das pessoas tentam pegar o adolescente e enquadrá-lo. Entendeu? Não tenta enxergar primeiro qual é o temperamento desse adolescente. Não tenta ver isso. Tenta enquadrar ele.
E aí tenta limitar, ó, você faz isso e você vem com um monte de regras, você tem que cumprir esse rito aqui. Entendeu? E aí no início ele pode até começar a querer cumprir, mas daqui a pouco ele começa a se frustrar. E não é passar mão não, né, Fran? Eu sempre falo, Pedro, vamos deixar aqui claro para as pessoas que a gente não passa a mão, porque tem coisa que tem que ter disciplina mesmo, tem que ser confrontado. Não é isso. Quer ver um exemplo? A referência de torcida organizada é o quê? Violência, não é isso? Então isso tem que ser enfrentado. As pessoas já linkam com violência, né? Fracção. E quem já viu cena de torcida organizada brigando com uma outra, é uma cena horrível. Ninguém coloca as mãos sobre... assim, quer fechar os olhos pra isso. Agora, como é que você seleciona isso? Aí o que as pessoas tentam fazer? Tem que acabar com as torcidas organizadas, que é uma cambada de bandido, tem que proibir as torcidas de entrar no estádio, elas caminham para um enquadramento, entendeu? E aí, cada vez que toma atitude assim, mais você joga as torcidas organizadas na clandestinidade. Por quê? Porque o que é torcida organizada? O que é um torcedor? São jovens apaixonados. Por futebol, pelo time. Pelas relações. Sim. Pelas relações. Verdade. E aí o que acontece? Quando você diz que vai acabar com isso, como é que você acha que o jovem vai resolver? Vai se sentir? Como é que você acha que ele vai encarar isso? Vai acabar? Não, ele vai enfrentar você. Sim. Tá por quê? Você tá querendo acabar... uma fase de enfrentamento, né? E, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu vi dentro de uma torcida organizada. Uma garota de 14 anos, filha de policial, no meio de torcida organizada, dizendo que odeia o pai. Odeia o pai. Ó, você não tem noção do quanto isso é normal. Mais normal do que você imagina. Os filhos que odeiam seus pais. Tá? E eu vi uma garota, filha de policial. Entendeu? Então, assim, e aí, como é que você faz isso? Como é que você vai gerar uma transformação? Nós temos que estar lá. E olha, eu confesso a você, uma das coisas que mais me surpreendeu no meio da torcida organizada, eu conheci grandes líderes lá dentro. Líderes de jovens. Se você vê os líderes que eu já conheci, esse cara é um grande líder. Deve ter muito sanguíneo e muito colérico nas torcidas, né, Fran? Tem, mas tem uns caras que você vê assim... Os líderes mesmo devem ser coléricos, né, Fran? Provavelmente. Tem uns caras que você olha assim, porque esse cara é sensacional, esse cara é um grande líder, só precisa ser trabalhado que esse cara vai romper. Mas parece que não há interesse que esse líder seja o grande líder. Entendeu? Parece que há interesse que os jovens continuem se matando. Aquilo, pegar a paixão do cara, né, dessa moçada e transformar isso em algo bom, né, Fran? Sim. Pegar esses temperamentos, né, esses sentimentos e reverter para aquilo que é produtivo, transformar né, isso. Transformador. Pode falar. Eu quero falar agora com a Fran, sobre ética, Fran. Eu até anotei aqui, é uma frase do Mário Sérgio Cortella, que diz o seguinte, depois a gente pode voltar um pouco para o que você queria terminar de falar, tá, Pedro? Tá. Sobre as torcidas, no seu tempo, você pode até terminar. O conjunto de valores e princípios, né, sobre ética, ele escreveu, né, deixou lá registrado que o conjunto de valores e princípios que usamos para responder 3 questões. Ética, né? É a resposta que a gente dá para essas 3 questões. Quero, devo e posso. Então, se no final a gente responder, né, se isso estiver correlacionado, né, então é uma boa coisa, é ética. Sim, exato. Então, assim, eu queria saber de você se você concorda. E, assim, a ética, né, moral, profissional, essa conduta humana, isso sofreu alteração com os tempos, Fran? Com certeza, concordo, né? Tem a Cortella. Cortella, se você estiver assistindo, eu concordo com você. Né? Concordo, te amo, adoro. Sou sua fã, né? Sou sua fã, sou sua aluna. E se isso mudou com o tempo, vamos pensar que talvez piorou bastante, porque você citou a coisa ética, né? Devo fazer? Posso fazer? Vou citar Viktor Franklin. Foi um grande médico, psicólogo, e ele descobriu a logoterapia, né? Veio dele, e ele entende o seguinte, que para mim é a mais pura verdade. A felicidade, ela vem do cumprimento do dever. Então, a felicidade não é algo que você busca através dos prazeres. Então, a ética, eu devo, eu posso. Quando você faz o que deve, quando você cumpre
o propósito. Quando você tem ali... O que é liberdade? Liberdade é você escolher o bem e conseguir escolher o bem. Né? Entre várias opções, você escolheu o bem. Então, você tem um efeito colateral chamado felicidade. Né? Cumprir o dever, felicidade. Você sabe o que me lembrou quando você disse isso? Tem um provérbio bíblico que diz assim: aqueles que trabalham para o bem de todos encontrarão felicidade. É um efeito colateral. E que tem a ver com responsabilidade. E aí, né? isso realmente tem piorado. Porque hoje, com uma geração imediatista, com todo mundo buscando prazer a todo custo, não é? Então, isso é o caminho para infelicidade. As pessoas não estão trabalhando mais pelo bem de todos, estão trabalhando só para se satisfazer. Isso. E isso, em algum momento, está ultrapassando limites, né, Fran? Isso está ferindo. Sim, e a outros, fere né? a outro, fere a si mesmo, Sim. né? Então, vocês que estão me ouvindo aqui, eu vou falar uma coisa polêmica. Polêmica agora, hein? Presta atenção. A prof falando, cuidado, a prof. Cuidado com aquela frase, se ame mais que os outros, cuidado. Né? O narcisista, o psicopata faz isso muito bem. Eles se amam demais, não é? Na verdade, você deve ter o quê? Um autocuidado sobre si. Você deve se cuidar, né? Se gostar, mas pra quê? Simplesmente para você se olhar no espelho. Ai, eu me adoro. Não. É para você servir melhor. Sim. Por que eu me cuido? Por que eu faço exercício? Por que eu me visto bem? Né? Para que o outro fale, nossa, que legal você aqui. Você está servindo melhor. Na sala de aula com as crianças. Isso é agradável aos olhos. Por que a professora tá indo toda arrumadinha lá dando aula? Que eu lembro que o dia que eu ia de salto, passava batom, toda arrumadinha para as crianças. Porque a tia vaidosa? Também, mas não por isso. Porque eles prestavam mais atenção na aula. Porque eles se sentiam especiais. A professora se arrumou para vir trabalhar. A gente é importante para ela, né? Então, entende que o autocuidado faz você servir melhor. Então é isso. Cuidado com essa modinha. Se ame, se curta. Sim. Se cuide para servir melhor. Aí vem o efeito colateral da felicidade e a ética que o Cortella diz. Fran, uma coisa importante que você disse aí, que é uma das explicações do egoísmo é o amor exagerado a si mesmo. Ou, aliás, não é a si mesmo, não. É um amor exagerado aos próprios interesses. Então eu amo tanto aquilo ali, eu sou tão interessado naquilo ali, que eu até faço mal a mim mesmo em favor do meu interesse. Né? Então é extremamente importante. E faz mal a outros também. Sim. As pessoas que estão à minha volta pela felicidade, o amor a qualquer custo, né? Que não é amor, né? Então, assim... Mas eu também separei aqui, Pedro, uma frase que agora é do Augusto Cury, né? Que ele fala assim, tolerância não é uma opção nas relações, mas uma necessidade insubstituível. Então, assim, o que ele quer dizer com isso, né? Tolerância, tolerar até quando, né? Até onde vai esse tolerar? O que seria, né? Tolerar e até onde nós vamos tolerar? Olha, eu consigo entender onde ele quis chegar com essa frase. É lógico que, Augusto Cury, quem sou eu para dizer alguma coisa, né? Mas, tolerar, será que seria a melhor palavra que eu usaria? Eu acho melhor a palavra paciente, tá? Porque tem coisas que não dá pra tolerar. O mal não dá pra ser tolerado. Uma violência. Tem coisas que não dá pra tolerar. Até o próprio livro de Provérbios fala assim, né? Que tem 6 coisas que Deus detesta e tem uma coisa que ele não pode tolerar. Que é o que coloca um irmão contra o outro. Então tem coisas que são intoleráveis. Então, não sei se a palavra certa é tolerar. Talvez a palavra certa seja a paciência. Porque, muitas vezes, a imagem do paciente pra gente é de uma pessoa passional, ou, aliás, passiva. Pessoa que recebe tudo, não. Tá? O paciente é aquele que não perde o seu equilíbrio emocional, mesmo diante da dificuldade. Então, é aquela pessoa que, diante de um momento de tensão, mesmo que ela fique nervosa, ela não cede à ira. Esse é o paciente. Talvez aqui o doutor, né, Augusto Cury, queira levar tolerar tolerância, né, no sentido de virtude, né? Então, de esperar bem, de né? Esperar. Saber sofrer bem. Esperar é sofrer, mas bem. Isso. Então, assim, talvez seja nessa direção. Por quê? Eu gosto mais da qualidade da paciente. Porque o paciente jamais perderá seu equilíbrio emocional.
E é uma das principais características, na verdade, é a primeira qualidade do amor. Vocês conhecem aquela música do Renato Russo? Ainda que eu falasse a língua dos homens, né? Ele baseia essa música no texto de 1 Coríntios 13, né? E aí a primeira característica do amor, qualidade que ele coloca, Paulo coloca no livro de Coríntios, é o amor é paciente. Entendeu? Quem é casado sabe bem. Eu sei. Paciente. E aí, por que ele é paciente? Ele não perde seu equilíbrio quem é casado, emocional. Quem é pai, né? Pai, mãe. Então, o paciente, ele não vai perder o seu equilíbrio emocional mesmo na hora de corrigir o filho. Mesmo que saiba que precisa corrigir. Então, ele não vai espancar o filho. Você entendeu? Mas ele vai corrigir o filho. Sim. Então, o paciente, ele não vai se alegrar com a injustiça, mas vai se agradar com a verdade. E aí ele pode, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É a característica do amor. Então, para você ser paciente, você tem que amar as pessoas, tá? Então, eu acho que a palavra que eu usaria nessa frase, longe de me querer corrigir quem é Augusto Cury, né, o que ele disse, né? Até pela importância e a relevância que ele tem, né? Mas eu gosto mais da característica da paciência, porque Deus é paciente com a gente. Sim. Entendeu? Tanto quanto que ele renova a sua misericórdia a cada manhã. Isso é característica do paciente. Entendeu? Porque, meu amigo... E olha, eu até falo para algumas pessoas, cuidado quando você pede por paciência a Deus. Cuidado. Porque muitas vezes a gente... Senhor, dá-me paciência com essa pessoa. E aí fica lá, ó, aquele chatonil te enchendo a paciência. Não, você não tem que tolerar um chato no teu ouvido. Entendeu? Mas você não pode deixar um sentimento de raiva, de ira te fazer... Outro exemplo, né? O paciente é aquele que dá a outra face. Ele não vai pagar o mal com o mal. É o suportar, né? Não, ele vai até reagir. Ele vai até reagir, mas não vai pagar o mal com o mal. Então o cara te dá um soco, e você devolve o soco, não. Ele vai até reagir. Pode até ser injusto, ele pode até ficar com raiva. Mas ele não vai pagar o mal com o mal. Essa é a característica do paciente. Mas eu digo aqui, na frase, talvez o tolerar dá sentido suportar mesmo, né? Uma coisa. Talvez tenha os erros ali de quem... né, expôs a frase. Talvez. Tudo, né? Assim, mas é porque eu gosto muito dessa característica da paciência. Sim. E talvez seja isso que nós estamos precisando. Eu tava falando aqui, tem que tomar cuidado com o que a gente pede a Deus paciência, porque Deus responde. Mas Deus responde não é chegando com uma varinha de condão, colocando paciência no seu coração. E agora você é uma pessoa paciente. Não é instantâneo, tá? Ele vai colocar uma pessoa difícil do seu lado. E aí ele vai te moldando. Entendeu? Senhor, não me dá paciência. Entendeu? E aí, você tem que pedir por paciência? Tem que pedir, mas tem entendimento do que você está pedindo. Porque Deus vai te dar a oportunidade de se tornar paciente. Me dê sabedoria. Exatamente. Eu acho que a definição é essa. Então, aí na hora que você é paciente, você consegue tolerar a pessoa, amar a pessoa. Tá? Mesmo não sendo tolerante com o erro. Fran, eu gosto muito de infográfico, de gráfico, aquelas coisas, né? Daquelas imagens mentais, né? Suponhamos que a gente forme, né, esse gráfico aí. A Fran, temperamentos e pessoa. O que você colocaria para completar esse infográfico, né? O que eu quero dizer? O que você linka aí? O que liga, né? A Fran, aonde ela se encontrou nesse processo de entender temperamentos, de aprender sobre as pessoas. Você já falou um pouco por quê, né? Por causa dos seus filhos, para entender melhor, para ser uma melhor pessoa, né? Nesse processo de construção familiar, de gestão emocional, inteligência emocional. Mas o que liga tudo isso? A Fran, os temperamentos, o público, né? As pessoas, né, ali que quer a Fran, que quer saber mais dela, que quer aprender com a Fran. O que você colocaria nessa pontinha aí do nosso mapa mental? Olha que pergunta. Não, sabe o que veio à minha mente? É muito claro. Eu coloco a palavra devedora. Eu sou devedora do próximo, né? Eu sou muito abençoada e nisso eu falo com a boca cheia, né? Deus é bom. Então, eu me sinto devedora de as coisas que aconteceram e que me abençoaram, eu me sinto na obrigação de compartilhar. Ai de mim se eu não falar. Ai de mim. Sim. Então, quando até eu comecei a falar sobre temperamentos,
eu lembro, minha família, né? Tio, primo, a Franciele endoidou. A Franciele só fala nisso, né? Hoje o pessoal começou a entender. Mas é isso. Já que eu tô lá na rede social, eu queria ser útil. Então, coloca aí, Fran Devedora. Eu tô aqui para servir e para mostrar que existem bons caminhos. Se eu passei nele, eu vou mostrar para as pessoas que existe esse caminho. É resposta, né, Fran? Você se coloca como resposta para as pessoas, né? Isso aí. E o Pedro, nessa ideia de diagrama, né, de mapa mental, o Pedro, também as pessoas, a juventude e responsabilidade. Aí, qual a outra parte que você coloca como aquilo que linka você a tudo isso que você vive? Aí eu me sinto igual a Fran, né? Eu coloquei até uma frase de uma música que a gente gosta muito de ouvir lá no meu Instagram, né? Eu sou um ninguém falando de alguém que me salvou, né? Eu me sinto também um devedor. Resgate, né? Eu sou uma pessoa que fui resgatada e eu sou feliz com tudo que eu sou. E a missão que eu sinto é que eu tenho que passar isso para outras pessoas, né? E aí eu lembro do que Cristo fez, né? Lá em João 15, né? Ele fala assim, não fostes vós que escolhesses ser meus amigos. Ele que escolheu ser nosso amigo. Então o primeiro passo da minha amizade com Deus foi Ele que deu, não fui eu. Ele escolheu ser meu amigo. E aí ele disse assim, não existe amor maior do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. E aí ele estabelece o fundamento. Aí da mesma forma que eu amo vocês, ameis também uns aos outros. Então a melhor forma que eu faço para retribuir aquilo que ele fez é amar o meu próximo. Então eu amo esses meninos, eu amo as torcidas organizadas do Brasil, eu amo aí o pessoal da Anatól que está nos assistindo. Eu vejo nesses jovens, nas escolas que nós vamos, né? Nas escolas, em lugares que a gente trabalha com juventude, eu olho para esses meninos, eu amo. Eu me vejo neles. E a mesma alegria que eu experimentei quando eu tinha 12, 13 anos, eu quero que eles experimentem também. É um essa lugar, alegria. eu vejo a escola, né? Até pelas nossas idas, a CREAS, escolas, esses lugares que atendem, né? E que prestam um serviço público, um serviço que eu sou apaixonada, assim, né, nesses lugares, né? Porque são os lugares, né, Fran e Pedro, que a gente encontra todas as pessoas, né? Todas as classes, todas as cores, tudo, assim. Então, ali é o lugar onde todos se reúnem, né? Eu acho isso maravilhoso. A gente entra nas salas e a gente vê assim, ó, os filhos da sociedade, os filhos, né, das comunidades, os filhos de pais com melhores condições, alguns nem tanto, né, pessoas importantes. Então, ali é o lugar onde todos se encontram, né? E é tão bom quando a gente faz as coisas, né? Aquilo que a gente faz de melhor, a gente leva para essas pessoas, independente de condições, né, Fran? Eu queria pedir que vocês, então, a gente está caminhando para o final, né? Da nossa estreia, e eu acho que a gente estreou muito bem. Sou grata a Deus também por essa estreia, nosso podcast, né? O Pod Mais Impacto. Agradecer ao Davi e o Igor. Foi sonhado, foi assim, ó, vivido. A gente sonhou com isso e a gente só pôde realizar por causa dessa parceria aqui com o Estúdio Way. Né, os irmãos Serra, né? Eu chamo carinhosamente irmão Serra. A gente Obrigado, assim, hein? se apaixonou mesmo por eles. Foi, na verdade, pelo café do Davi. Mas ele faz. Então, mas a gente realiza, né, essa estreia. E a partir dessa estreia a gente vai também ter outros convidados, porque, né, Fran, foi um sonho, assim, muito, como diz, sonhado, redundante, né? Mas eu vou deixar aqui por causa dessa parceria com o Estúdio Way, Corda Social. Nós somos conselheiros desse projeto, desse instituto. E também nós prestamos serviços, tá, pessoal? A Fran tem um trabalho com temperamento de desenvolvimento de equipe. Ela leva essa consultoria para empresas. Fale com a gente, entre em contato que a gente atende a sua empresa. Também na área de marketing pessoal, essa comunicação. Tem até
Você quer ajudar aí a sua equipe nesse trato pessoal, né, Fran? Nessa comunicação pessoal, como se portar, ética. Melhor né? atendimento, Melhor relacionamento. atendimento, comunicação assertiva, sua postura, né? Então, fala com a gente que a gente vai te atender. Com certeza. Então, eu também queria pedir, né, aqui, eu acho que a gente precisa falar mais sobre alguma coisa em relação acho aos que tá bom. serviços. Ah, tá. Fran, Legal. sobre os nossos serviços, né, palestras, os treinamentos, a consultoria, né, nessas áreas que foram citadas aqui, né, tem o Corda Social, coloca lá @Corda Social no Instagram que você vai ver os nossos trabalhos em escolas públicas, tá, nas comunidades. A gente atua bastante ali na região norte, né, de Goiânia, e a gente quer alcançar aí até 2025 pelo menos 3 comunidades, 3 regiões de Goiânia, levando educação, profissionalização, transformação e impacto social. Fala aqui conosco, né, em relação a esse estúdio, para você também filmar o seu podcast, filmar aí sua empresa, fazer um trabalho bem foda na área de marketing digital. Fran, o que você quer falar para as pessoas? Pode falar sobre temperamentos, falar dica para os pais, falar o que você quiser neste momento para você deixar aí para esse povo lindo, maravilhoso, né, nesse nosso projeto de podcast. Nossos amigos que estão nos assistindo. Sim. Pessoal, vai lá no meu Instagram, @fran.temperamentos. Então, vocês podem perguntar no direct, eu respondo com o maior prazer, tá? Gratuito. Vai lá, que a gente vai se Por conhecer, enquanto, né? Porque as pessoas me perguntam, você... Não, pode, eu tenho prazer em falar sobre isso mas com se vocês, você lá no Instagram. Quiser, mas se você quiser... Isso, se quiser, né, uma consultoria empresarial, coisa do tipo, aí chame lá a empresa Mais Impacto, né, 3 Impacto, que a gente tá aqui para isso também, tá bom? Mas Fran.temperamentos, e um prazer estar aqui no primeiro podcast do Mais Impacto. Foi maravilhoso. Pedro, Lude, beijo pra vocês. A Fran é linda, né, gente? É fácil falar da Fran, porque, assim, é uma amiga, uma irmã, e a gente ama essa mulher lá, ó. Olha obrigada. só, Fran, depois deixa aí quem tá aí, vai aparecer aqui, ó. Fran veste, vai deixar aí o lugar onde veste ela, o patrocinador. Multimarcas, Marcela, te amo, ela é maravilhosa. Pedro. Um recado que eu quero deixar é você que está nos assistindo, saiba que se você tem interesse de patrocinar a gente, o nosso podcast, ou nos convidar para sua empresa, fazer treinamento, todo o dinheiro, tudo que a gente vai receber, a gente vai reverter para o Instituto Cordas para estar alcançando esses jovens. Sim. Nós temos projetos para estar trabalhando com esses jovens, com esses adolescentes, nas escolas, nas torcidas. Temos projetos prontos para serem executados, né? Então a gente só precisa agora de recursos, né? Eu junto com o Cleomar, que é o vice-presidente da Anatorg, nacional da Anatorg, né? Nós, junto com o pessoal do Instituto Total, desenvolvemos um curso de formação de líderes para torcidas organizadas. E é um projeto que a gente só está precisando do aporte financeiro. Então, invista na gente, porque o nosso objetivo, a nossa vocação, a nossa missão é impactar. Por isso chama Pod Mais Impacto. Nós queremos impactar de forma positiva a sociedade. Então, saiba que todo o dinheiro que você direcionar para nós, o nosso objetivo é promover o encontro com as pessoas. E, além disso, o nosso objetivo não é também só transformar a vida desses meninos, mas transformar a sua vida. A gente não quer só que você traga o dinheiro pra gente, mas queremos que você faça parte com a gente do projeto. Queremos levar você numa escola para compartilhar a sua experiência com esses garotos nas escolas. Queremos convidar você para compartilhar a sua experiência de liderança e tal, para jovens líderes no meio da torcida organizada. A gente quer levar você para encontrar esses jovens. Então, vem ser nosso parceiro dos dois lados, tanto no apoio financeiro, mas também como sua experiência de vida. Esse é o recado que eu quero deixar com você. Investindo, né, e fazendo parte de tudo isso, entrando em contato, você, empresário que quer fazer parte de impacto social, investindo, né, no Corda Social ou, né, contratando os nossos serviços, você está investindo na cidade, né, Fran? Você estará contribuindo com a transformação de comunidades, de crianças, de adolescentes, de escolas públicas, tá bom? Então, você gostou desse Pod Mais Impacto? Fala com a gente, entre em contato com a Fran, com o Pedro. Vocês não deixaram a arroba de vocês, @fran.temperamentos, Pedro.coordenador social, Lude... Coordenador Cordas Social. Coordenador Corda Social, Lude Pires, aquele tracinho assim embaixo, underline. Como é que chama? Underline. Professora, underline. Pode entrar em contato, @Corda Social, Instituto Way, joga aí @Way. Estúdio Way. Estúdio Way, fala conosco.
invista em transformação social, impacto social, nós representamos, né, a responsabilidade na cidade de Goiânia. Vamos ser grande, vamos ser forte, né, Fran? E nós temos os nossos serviços que a gente presta. A gente já falou aqui no decorrer do Pod Mais Impacto. Eu queria saber se você gostou, deixa aí embaixo, faça seu comentário, entre em contato com a gente, vamos conversar, vamos marcar um café aqui no nosso estúdio, Estúdio Way, que fica no centro de Goiânia. A gente marca, né, essa reunião, esse café e bora conversar. Se você quiser patrocinar aqui o nosso podcast, se você quiser contratar, fala lá, chama a gente e a gente marca um café, né, um café de negócio, uma conversa. E muito obrigado, seja muito bem-vindo. E haverão mais. Haverão, sim, nós vamos falar com a Fran só sobre temperamentos e como que isso aplica, né, no ambiente de trabalho e na vida. Então, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, a sua atenção e eu espero contar com você no nosso próximo Pode Mais Impacto. Pode Mais Impacto. Pode Mais Impacto! Tchau, gente. Obrigado. Tchau.